Olá, meus amigos, muito bom dia. Com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este dia e vamos vencer, e vamos conquistar, e vamos estar na bênção do Senhor, porque temos que começar nessa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, se Deus está ao nosso lado, do nosso lado, ao nosso favor, né? Se Deus habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, então nós sabemos que temos as lutas, mas sabemos que, porque se Deus do impossível está do nosso lado, ao nosso favor, dentro de nós, então nós podemos vencer qualquer coisa. Não comece o dia murmurando nem reclamando, levanta a cabeça, porque o Deus de milagres, o Deus que opera milagres, o Deus que pode fazer o impossível acontecer na sua vida, está dentro de você. Agora, o que Ele espera de você? Uma atitude de fé. Agora, já levanta caído, bicudo, trombudo, a cara desfigurada, chorando, lamentando, reclamando. É isso aí, filho, leva você cada vez mais para o fundo do poço. Então levanta a cabeça, confia em Deus e enfrenta a vida aí, porque é essa atitude de fé, de querer enfrentar os problemas confiando em Deus, que faz com que o Senhor opere em seu favor. Está bem? Você acredita em fantasma? Sim ou não? Fantasma. Ai, um fantasma. Acredita? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes, porém, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem. Acredita em fantasma? Sim ou não? A Bíblia fala de fantasma, pastor? Fala. A Bíblia tem um versículo que usa até essa mesma palavra, fantasma. Fantasma, ou seja, uma aparição, um espírito, né? A Bíblia fala sobre isso. Aonde, pastor? Aonde que fala sobre isso? Vamos ler o texto? Olha que interessante. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, quer dizer, apavorados, aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma! Olha aí a palavra aparecendo na Bíblia. E, tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que impressionante. Aí o restante da história você já conhece, né? O apóstolo Pedro, ouvindo isso, ouvindo Jesus dizer que era ele, né? Disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ao que Jesus disse: vem. Pedro então saiu do barco, começou a andar sobre as águas, mas de repente ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para a força do vento, né? O tamanho das ondas, e começa a afundar, grita: Jesus, socorre-me, Senhor, socorre-me. O Senhor vai lá e socorre a Pedro, dá um pito nele, né? Porque duvidou. Bom, isso você já conhece e tem muitas lições, e também já fizemos vídeos sobre isso. Agora, olha só, vamos nos ater aqui à palavra fantasma. Os discípulos, eles acreditavam em fantasma, em espíritos. Quer dizer, eles tinham noção de que uma pessoa, depois que morre, a alma da pessoa ou o espírito da pessoa vai para o outro mundo, vai embora, certo? Eles tinham noção disso. Eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam, não é? Tinha lá uma seita judaica que eram os saduceus, e esses não acreditavam em espíritos, tá? Eles acreditavam que depois que a pessoa morre, acabou tudo, tá bom? Mas Jesus mesmo, em outra passagem bíblica, ele fala: olha, guardem-se da doutrina dos saduceus, tá? Não estão certos, não. Bom, aí o que acontece? Eles acreditavam nisso, só que eles estavam ali naquele momento um pouco fragilizados, um pouco atemorizados, estavam sob pressão. Por quê? Porque eles estavam no barquinho e a Bíblia diz que as ondas do mar batiam no barquinho, o vento estava forte, né? Ali era uma coisa da natureza mesmo, tá certo? Ao contrário daquela outra passagem bíblica onde Jesus repreende o vento e o mar, que era uma atividade demoníaca.
tá? Então a gente tem que ter discernimento para entender quando que o diabo mexe nas condições climáticas para causar uma tragédia, uma coisa violenta, e quando que é uma coisa apenas da natureza. Nesse caso aqui, onde os discípulos disseram é um fantasma, era apenas uma condição normal da natureza. O vento batendo nas ondas, as ondas ficam muito agitadas, o barquinho estava lá com, afunda, não afunda, e os discípulos estavam com medo. Quando o Senhor Jesus então vem andando sobre as águas, eles viram o Senhor Jesus de longe. Então não reconheceram a fisionomia, o rosto dele. Então eles raciocinaram assim, peraí, eles nunca tinham visto isso, né? Alguém andando sobre as águas, qual foi o raciocínio? Peraí, um ser humano de carne e osso, ele é mais pesado do que as águas, então ele vai afundar, né? Você vai tentar andar, ele afunda. Como não está afundando, qual é a conclusão lógica deles? Só pode ser um fantasma ou um espírito, né? Um espírito de alguém que já morreu, de repente, e ficaram apavorados. Olha que interessante, né? Primeiro, você vai perguntar, pastor, fantasma existe? E eu vou dizer para você, depende do que você chama de fantasma. Por exemplo, se você se refere a fantasma como sendo um espírito de alguém que já morreu, quer dizer, um fantasma é uma aparição, né? Então eu digo para você, não, isso não existe. Quem morreu foi embora, não pode voltar para este mundo. A Bíblia é clara em vários pontos. Deuteronômio, Levítico, Isaías, no Novo Testamento, tá? Não volta. Morreu, tchau, não volta. Um dia, se a pessoa estiver salva, a gente vai encontrar ela lá, tá? Do outro lado, mas elas não podem vir para cá. Como Davi mesmo falou do filho dele, quando o filhinho dele morreu. O Davi falou assim quando o filhinho dele morreu, olha, um dia eu irei até ele, quer dizer, um dia eu vou aonde ele está agora, né? No outro mundo, mas ele não pode, não tem capacidade para vir para cá, né? Então, a Bíblia diz que quem morre foi embora, e quem morre não aparece aqui de jeito nenhum. Digam o que disserem por aí, tá bom? Agora, se você se refere a fantasma, como sendo um espírito, né, maligno, um demônio, né, que acontece, né, um demônio, aí existe sim, tá? E esses demônios, muito capacitados, inclusive, inteligentes, porque são anjos caídos, né? Estão caídos? Sim, mas são anjos, são seres que ainda têm algum poder, né? Então, eles sim, eles têm a capacidade de se disfarçar de pessoas que morreram, né? Eles podem falar como as pessoas, imitar a voz, até o jeito de falar de pessoas que já faleceram, isso existe. Esses demônios fazem isso para enganar. A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar num anjo de luz. Então, sim, os demônios podem se disfarçar em pessoas que morreram para enganar as pessoas nessa terra, tá bem? Mas vamos voltar no foco aí. Acontece que o Senhor Jesus, ele não era um fantasma, evidentemente. Ele tinha carne e ossos, ele veio como um ser humano perfeito nessa terra, tá? Jesus então estava andando sobre as águas e os discípulos o confundiram com um fantasma. Agora, qual é a lição para a gente? Presta bem atenção. Lembra que eu falei para você que os discípulos estavam sob pressão por causa das ondas? Às vezes é assim com a gente. Às vezes a gente está sob pressão nesse mundo. Acontecem muitas coisas complicadas, difíceis para a gente. Muitas vezes a gente fica com aquela carga pesada nas costas, carga de responsabilidade, eu quero dizer. Né? Não é carga demoníaca que eu estou me referindo agora. Carga de responsabilidade. Você tem pessoas doentes na sua casa, você tem problemas na justiça para resolver, você tem problemas sentimentais, problemas no casamento, problema com filhos, né? De repente, filhos nas drogas, filhos no mau caminho. De repente, você mesmo está enfermo, está doente, o médico disse que é grave. De repente, você sofre perseguição na família, perseguição no seu trabalho. De repente, você está sendo perseguido por alguém que te odeia. São várias coisas. E essas pressões, se a gente não vigiar, elas acabam fazendo mal para a gente a ponto da nossa mente só pensar nas coisas ruins, só pensar negativamente, entendeu? E isso é ruim, por quê? Porque embora nós tenhamos um Deus poderoso e tenhamos fé num Deus poderoso, se a gente não vigiar, repito,
A gente só pensa negativamente, a nossa mente se inclina para o lado negativo e aí que começa a derrota de uma pessoa. Quando a mente dela, em vez de se voltar para o que Deus fala, a nossa mente, se a gente não vigiar, repito, ela se volta sempre para o lado negativo, para as coisas ruins. Olha os discípulos, por exemplo, já estavam sob pressão ali da natureza no meio do mar e de repente eles veem Jesus, mas não reconhecem que era ele. Eles já pensam o pior, é um fantasma, ficam aterrorizados, não é verdade? Às vezes não é assim. Você está com uma enfermidade, está difícil o tratamento, na sua cabeça começa a vir o pior pensamento, é um câncer, é uma doença ruim, não é? De repente você está com uma crise no casamento, o pensamento que vem vai acabar em divórcio. De repente os filhos estão rebeldes, você já começa a pensar o pior, estão nas drogas, estão no crime, vão fazer alguma coisa ruim. De repente você está no seu trabalho e tem perseguição, dali a pouco você começa a pensar o pior, vou ter que pedir demissão, vão fazer alguma coisa contra mim. Gente, isso afunda a gente. Quando a gente não vigia, a gente deixa esses pensamentos dominarem a gente. Você precisa vigiar com relação a isso, tá bem? Quando os discípulos viram Jesus e não o reconheceram, eles gritaram, é um fantasma. Mas o Senhor Jesus de longe grita, não tenham medo, sou eu. O que o Senhor Jesus estava dizendo para eles? Estava dizendo assim, escuta, não importa a situação que você está passando, eu sempre vou estar com vocês e não se enganem. Eu não vim para fazer o mal para vocês, eu vim para ajudar vocês. Eu vim para salvar, curar, libertar, prosperar, proteger, te ensinar, te confortar, te consolar e no final te levar para o céu. É isso que ele veio fazer. Então é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, não importa, olha, vocês estão no meio de uma tempestade e vocês não me veem. E de repente vocês, em vez de pensar em mim, em vez de lembrar que eu existo, em vez de lembrar nas promessas que eu fiz, que eu estaria sempre com vocês, não, vocês ficam sempre pensando no pior. Vamos afundar, vamos morrer, tem uma doença, isso não vai dar certo, aquele outro não vai dar certo. E a pessoa fica sempre pensando o pior. É isso que afunda uma pessoa. A gente tem que vigiar a nossa mente, gente. Tá entendendo? Vigiar a nossa mente. Os discípulos ali, eles estavam aprendendo, porque a palavra discípulo quer dizer aluno, quer dizer um aprendiz. E aprenderam uma grande lição ali. Então, quando eles olharam para aquele vulto vindo, em vez de pensarem assim, não, é o Senhor que está vindo. Nós já vimos ele operar milagres, já vimos ele fazer grandes coisas, maravilhas tremendas. É o Senhor que está vindo, mas não pensaram em Jesus, pensaram no mal. É assim também. Se você não vigia, você só pensa no pior, só pensa no mal. E é por isso, muitas vezes, que Deus fica incapacitado de agir na vida da pessoa, porque a pessoa não foca em Jesus, ela foca sempre no fracasso. Em vez de focar na vitória, está sempre focando no fracasso, entendeu? Então é o seguinte, olha, não se deixe enganar. Satanás, ele quer destruir você, o Senhor Jesus não, ele quer salvar você. Tá bem? Então foca nele. E como ele falou para os discípulos, ele está dizendo para você agora, não tenha medo de nada, não tenha medo, não se engane. Eu não sou um fantasma, eu sou o Senhor, o Salvador, aquele que veio para ajudar você, tá bom? Geralmente, o diabo quer enganar as pessoas, O diabo quer jogar na cabeça da pessoa que Deus não está ajudando, que Deus abandonou, que Deus não se importa, que Deus não está respondendo às orações. Você sabe que o diabo é mentiroso, não se deixe enganar por isso, O diabo também tenta enganar a pessoa de um outro jeito, tentando dizer para a pessoa assim, olha, Deus te ama muito, pode viver no pecado, pode viver na prostituição, pode viver na fornicação, no vício. Então, o que acontece? A pessoa, quando vive no pecado, Deus também fica impossibilitado de ajudar, porque o pecado faz separação entre a gente e Deus. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Faça como Jesus mandou os discípulos fazerem. Não tenha medo, é Jesus na tua vida. Amém? É Jesus na tua vida, tá certo? O título deste vídeo é um fantasma, É para você entender que você não deve deixar a sua mente pensar naquilo que é enganoso, mas sim pensar naquilo que é real, porque fantasmas não existem, no sentido de seres humanos que morreram voltarem para esta terra. Eles não têm contato nenhum, tá? Agora,
com relação a demônios que se fazem passar por quem morreu para enganar as pessoas, isso existe, tá? Mas os discípulos ali, eles pensaram no sentido assim, alguém que morreu e voltou para cá, né? Então era enganoso esse pensamento, tá entendendo? Então é enganoso o teu pensamento que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te ajudando, que Deus não quer o teu bem, é enganoso. Mas real é o que o Senhor falou, não tenha medo, porque eu estou na tua vida para te ajudar e te abençoar. Vamos fazer a oração da manhã? Oremos ao Pai então. Quer pegar um copo com água? Pega lá, coloca aí e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Santo e Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco sempre. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos adverte e nos alerta em Tua palavra, a olharmos sempre para o Senhor. Meu Pai, que o Senhor nos ajude a vigiar os nossos pensamentos, que os nossos olhos, Pai, e a nossa mente esteja sempre voltada para o Senhor e para a Tua santa palavra. Meu Pai, ajuda essa pessoa que ora comigo a tirar da sua mente, dos seus pensamentos, o pensamento ruim, o pensamento do pior, o pensamento negativo, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que tudo que ela olha, ela vê o pior, ela só vê doença, ela só vê derrota. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa agora a ver o Senhor, ou seja, a ver a bênção se manifestando na vida dela, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, estende a tua mão poderosa para curar essa pessoa, para libertar desta enfermidade pela qual ela está passando, para arrancar pela raiz essa doença maldita, para tirar a dor nas juntas, nos joelhos, a dor nas pernas, essa pessoa que sofre com problema de varizes, meu Senhor. Que o fogo do Espírito Santo queime essas varizes agora e que a circulação sanguínea dessa pessoa se normalize. Te peço, meu Pai, abra uma porta de trabalho para essa pessoa que está orando comigo, essa pessoa, Pai, que está muito preocupada com os seus filhos. Eu te peço, meu Pai, liberta esses jovens, que eles tenham o toque do Teu Espírito Santo agora. Meu Pai, ilumina a mente desses jovens, toca neles, meu Pai, para que eles se arrependam e Te conheçam. Meu Deus, eu te peço, conforta o coração dessa pessoa que ora comigo nesta manhã. Essa pessoa, Pai, que está orando por alguém que está internado no hospital, numa UTI, talvez, meu Pai, neste momento, numa sala de cirurgia, passando por uma operação muito delicada. Eu te peço, Pai, visita aquela sala operatória e toca, meu Pai, fazendo ali um grande milagre. Dirige a mão dos médicos ali, Pai, salva aquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, dá a provisão financeira que essa pessoa precisa e, meu Pai, na certeza absoluta da Tua bênção derramada, eu te peço também, consagra esse copo com água, Senhor, santifica, abençoa este copo com água e no beber desta água, Pai, que essa pessoa ou as pessoas que forem dela beber sejam também abençoadas. Pai, eu te agradeço pela Tua resposta, pela Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água que você colocou, se é que você colocou. Se não colocou, não tem problema, confia na oração que nós fizemos e dê graças a Deus. E para de ver fantasma em tudo quanto é canto, hein? Veja Jesus, veja aquele que opera milagres, veja o Salvador em tudo, tá? Mesmo nas piores lutas, veja Jesus, olhe para Jesus, veja Jesus, porque é Ele que te capacita para a vitória, tá bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima.